Muito bom dia, nação. Já estamos aqui logo cedo trazendo as informações do Flamengo para vocês. E hoje tem Mengão. O Flamengo vai entrar em campo e vai ser a estreia do técnico Sampaoli. O técnico Sampaoli já começou a fazer mudanças na escalação e uma notícia que temos é o seguinte, o Bruno Henrique não estará para essa partida, não foi relacionado para essa partida. Na recuperação que é a cirurgia que ele fez no joelho, e os preparadores físicos decidiram poupá-lo para essa partida, principalmente porque ele já jogou uma partida pelo Campeonato Brasileiro, mas não é lesão, não é nada de grave, é mesmo por uma precaução para o Bruno Henrique. Então nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre a estreia do técnico Sampaoli no Flamengo. Eu gostaria que você já chegasse aqui participando do nosso canal. Escreva nos comentários aqui embaixo, para você o técnico Sampaoli vai dar certo no Flamengo? Escreva nos comentários, deixa o seu like no vídeo e já arrisca o palpite aí nos comentários da partida de hoje entre Flamengo e Nublense no Maracanã, partida pela Libertadores da América, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal da Band, canal também do SBT Esportes, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. Sampaoli foi apresentado como o novo treinador do Flamengo. Menos de uma semana depois de demitir Vitor Pereira, o Flamengo apresentou hoje Jorge Sampaoli como novo treinador. O argentino conversou com a imprensa durante cerca de 20 minutos e logo nas primeiras palavras, como profissional do clube, deixou claro que o rubro-negro era o seu plano A. Passaram, como disse o presidente, muitas oportunidades para vir aqui. Foram muitas oportunidades para vir aqui e hoje, para mim, era o plano A. Mais que qualquer proposta da Europa, decidir vir para cá. Coincidiram as possibilidades e sou agradecido pela oportunidade. Eu decidi ficar aqui e estar aqui e, esta vez coincidiram as possibilidades e agradecido por la oportunidade. A diretoria tentou outro Jorge, Jesus, mas o português não quis deixar o Fenerbahçe da Turquia nesse momento. Foi aí que um velho desejo voltou a aparecer como opção. Foram várias as vezes com as quais nós conversamos e dessa vez houve, vamos dizer assim, a possibilidade de ambos os lados de poder chegar a um acordo. O argentino assinou contrato até o fim do ano que vem e a estreia acontece já nesta quarta-feira, no Maracanã. Enfrenta o Nublense do Chile pela Libertadores. E como será que esse time vai se comportar em campo? O Jorge Sampaoli já deu algumas dicas. Eu chego a um país e a um clube que... Estou em um país e um clube que obrigatoriamente você tem que jogar futebol todo o tempo com a bola. Se não conseguir respeitar isso, com certeza irei fracassar. Quando decidi, foi pela qualidade dos jogadores que o time tem, que podem fazer o que eu pretendo futebolisticamente. Bom, Sampaoli é um bom treinador? Já mostrou isso por onde passou. Flamengo tem um bom time? Tem, isso não há a menor dúvida. Mas tem uma declaração do Sampaoli que não foi colocada aí na matéria, que ele disse que agora os gatos gordos não terão mais vez. Traduzindo, que os preguiçosos não terão chance no Flamengo. O grande problema do Sampaoli é o seu conhecido temperamento, que não é fácil. Se ele entrar em rota de colisão com os jogadores, como fez o Paulo Souza, como fez o Vitor Pereira, ele vai dançar. Os boleiros sempre ganham essa queda de braço. Infelizmente é assim, a diretoria não segura. Por isso, o Sampaoli vai ter que baixar a bola, chegar pianinho, chegar devagarzinho, senão ele pode durar pouco na equipe do Flamengo. Vamos falar do Sampaoli? O homem chegou, já foi apresentado, já deu entrevista e já deu treino, né? Ô, Vene Casagrande, essas imagens já são do primeiro treino do Sampaoli. Se você quiser botar tela cheia, Cris, você que é o diretor, você que manda. Mas já tá na tela de vocês aí as imagens do Sampaoli. E eu quero saber se o teu drone já tem alguma informação, Vene, em relação... Era só o time reserva, o time que não jogou, né, contra o Curitiba, né? Exatamente, só que, Fernanda Maia, tem uma curiosidade aí. O Flamengo, ele deu o primeiro treino ontem à tarde. E ele já deu o segundo treino hoje pela manhã. Isso é algo que ele vai impor no Flamengo, porque ele gosta de treino pela manhã. 2 treinos? Não, 2 treinos não. Ontem à tarde e hoje pela manhã. Tá. Pela manhã. E ele tem os motivos para fazer isso. Por quê? Na cabeça do Sampaoli, no entendimento dele, treino pela manhã força os jogadores a dormirem mais cedo
na noite anterior, força os jogadores a se alimentarem melhor, porque eles vão tomar o café da manhã no próprio CT e também vão almoçar no CT, e ainda tem um período da tarde para alguns jogadores fazerem alguns trabalhos especiais, como recuperação, enfim. Na cabeça do São Paulo é assim que vai ser, e no Flamengo ele já impôs isso. Tanto é que o treino dessa manhã já aconteceu e o Flamengo já realizou a preparação para pegar o Nublense com o São Paulo na beira do gramado. E isso não é uma questão do São Paulo, né, Pedrosa? De qualquer clube. O treinador determina se ele quer fazer o período do treino geralmente pela manhã ou pela tarde. Às vezes dá uma mesclada. Depende muito do gosto do treinador. Eu achei interessante com o Vene Casagrande ele trazer a informação por que ele escolhe pela manhã. E eu achei interessante também a escolha dele, porque para o atleta de alta performance, que é o caso do jogador de futebol, é muito importante você dormir cedo, você se alimentar bem, você beber água. Isso pode ser uma coisa básica, mas a gente sabe que na cultura do futebol, nem todos os jogadores de futebol são atletas. Então, você ter um treinador que te força a fazer isso já é um bom caminho, né, Pedrosa? Totalmente crucial aí para o trabalho do Sampaoli. Inclusive, assisti a coletiva dele ontem, achei muito interessante ele falando sobre como ele vai jogar, a maneira que ele vai jogar e falando que vai até atacar com 3 zagueiros e 5 meio-campos ou 2 atacantes, ou 3-6-1, vamos falar sobre isso, essa tática daqui a pouco? E aí, depois eu também quero levantar uma pauta que é muito importante, que é o seguinte: o Sampaoli vai reencontrar o Gerson, o Vidal e o Marinho. Não, o Pulgar também. E o Pulgar também. Mas o Vidal, pra mim, é o mais importante. Lembra que a gente teve aquela resenha aqui do quem é que vai cobrar esse elenco? Quem é o cara que vai falar? Pra quem não sabe, o Vidal foi campeão da Copa América com o Chile e o Vidal era comandado pelo Sampaoli, ele era o líder da equipe. Ele era o cara que tinha a voz. Você acha que ele vai ficar à vontade agora? Eu acho que ele vai ser a voz do Sampaoli dentro de campo. Eu acredito que o Vidal, inclusive, vai começar a ser titular com o Sampaoli na cabeça dele. Por quê? Porque é um jogador que ele tem extrema confiança, não só no futebol, mas também na parte psicológica. Ele falou também, Vinícius, sobre a questão de usar as melhores peças. O Flamengo tem um elenco, né, muito robusto, com grandes jogadores, e ele falou sobre usar as melhores peças. Ele vai usar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, agora voltando o Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Nessa resposta, o que ele quis dizer, na verdade, é o seguinte, que ele não vai priorizar a competição, ele vai utilizar aqueles jogadores que estão à disposição, as melhores peças que estarão à disposição naquele momento. A entrevista coletiva dele tem várias pautas pra gente debater. Uma delas é Pedro Gabigol, clássico. Sim. Essa daí é clássica, e ele já deixou claro, na minha opinião, ele deixou claro que não vai utilizar o Pedro Gabigol juntos. Eventualmente pode ser, mas já deixou um recado para a torcida do Flamengo: olha, não vou usar o Pedro Gabigol juntos. E outra, ele gosta muito do Gabigol, porque lá no Sevilha, ele revelou isso na entrevista ontem, que pediu a contratação do Gabigol. Então, eu acho que o Pedro tem que ser titular, mas pelo fato dele gostar muito do futebol do Gabigol, quem sabe o Gabigol não pode ser titular. Olha, vamos fazer o seguinte, sabe quem tava lá, obviamente, na apresentação do Sampaoli? É o nosso querido Flávio Vinick. Porque ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. O time rubro-negro tá se preparando para enfrentar o Nublense, que não é um banco digital, é um time mesmo, né? Vai ser a estreia do Sampaoli no Flamengo. O técnico falou ontem pela primeira vez como treinador do clube, e o Flávio Vinick vai contar tudo pra gente. Fala, Flavinho. Oi, Fernanda, boa tarde para você, para o Venê, para o Pedrosa, boa tarde a todos. Nesta segunda-feira a gente veio acompanhar aqui no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, a apresentação do novo técnico do time, o Jorge Sampaoli. O Sampaoli chega com o desafio de recuperar o Flamengo, que já perdeu 4 títulos esse ano. O contrato do técnico com o clube vai até o fim de 2024. Jorge Sampaoli já apareceu com uniforme de trabalho na entrevista coletiva. Foi logo sentando e pegando o microfone para responder às perguntas. Mas antes, precisava posar com a camisa 12. O plan A de eleição, mais allá de qualquer proposta em Europa ou em outro lugar, tentar com muitos destes jogadores que já conozco bem, fazer um trabalho importante para o clube. Sampaoli foi perguntado sobre o elenco do Flamengo e se Gabigol e Pedro podem jogar juntos. Definir que cada jogo é diferente, que alguma vez pode ser, que outra vez não. Lo recomendamos a Sevilla, não foi possível. O técnico também elogiou o Gerson, com quem trabalhou na França, e disse como pretende escalar o jogador. E nos deu muitas alegrias a nós. ¿Cómo vamos a jugar? Sinceramente, hace muy poco tiempo que llegamos, ya tenemos más o menos claro el conocimiento de los nombres propios. Hay que ver
tenemos que hablar hoy en el primer día a ver cómo está cada uno. Sampaoli comandou o primeiro treino aqui no Ninho do Urubu nesta segunda-feira e nesta terça já prepara o time que vai enfrentar o Nublense, quarta no Maracanã, pela Libertadores. É a estreia do técnico ali no campo, comandando o time rubro-negro. É com você, Fernando. O problema não é treinador, mesmo assim, acho que vai dar certo com o Sampaoli. E você, Pedrosa? Não podemos normalizar o Sampaoli. Se a gente for parar para analisar o Sampaoli, na minha opinião, é melhor treinador que o Jorge Jesus. Olha, não dá. Como é que o negócio dos anjos, hein? Não dá para discutir o sexo dos anjos. Então, não dá. Mas eu, na minha humilde opinião, Pedrosa, só tem duas escolhas aí na chegada do Sampaoli. Uma, ou ele vai brigar com todo mundo e vai embora. 8 ou 80. Ou ele vai ganhar tudo. Eu acho que ele não vai, tipo, só ganhar uma Copa do Brasil. Ou ele vai ganhar tudo e vai encantar, ou ele vai brigar com todo mundo e vai embora. Eu não consigo enxergar uma outra coisa. Ele ganhou uma oportunidade de trabalhar até o fim de 2024, segundo o contrato, né? Então você tem um trabalho a longo prazo. Segundo contrato. Eu gosto sempre de falar que se tratando de Flamengo, o contrato ele é quebrado muitas vezes. Mas assim, eu entendo que o Sampaoli é um dos melhores técnicos da América do Sul, é um técnico com nível mundial, para ser muito honesto, e a tendência é ele dar certo, porque ele tem um material humano muito bom e que pode se encaixar no estilo de jogo dele. Mas eu já falei isso aqui também. As pessoas gostam de comparar com o do Jorge Jesus, do Flamengo e tal, em 2019, que ele chega, ganha tudo. Cara, o futebol hoje é outra parada, assim. Hoje no Brasil você tem 4, 5 times aí que tem condições totais de jogar de igual para igual com o Flamengo. Então o nível de disputa é muito grande. Então, assim, pra mim, o que ia dar certo... Mas mesmo assim, no ano passado, o Flamengo ganhou 2 grandes títulos. Mas olha só, a gente tá falando de um Sampaoli que em 2019 ele fez 72 pontos no Campeonato Brasileiro com o Santos, que nem era um elenco absurdo. É porque ele teve o azar... 72 pontos, pra vocês terem uma noção, é pontuação de campeão. Pontuação de campeão. Só que o Flamengo entrou pra história naquele ano, ele teve 2019. o azar de encontrar o Flamengo de Jorge Jesus, que fez mais de 90 pontos. Então, sobre o futebol brasileiro, na minha opinião, o São Paulo tem um título no Brasil, campeão mineiro com campeão mineiro. O São Paulo hoje, ele vai ter o melhor elenco no futebol brasileiro que ele já teve. Nem no Atlético Mineiro ele teve esse elenco. Verdade, nem no Atlético Mineiro. E ele fez um bom trabalho. Fez. Vamos falar então sobre a ideia geralmente do Sampaoli. Pedrosa, você que é um cara muito tático, o Sampaoli é um cara que ele faz o jogo que chamam de posicional. O que seria isso? Conta pro nosso grande público. E além disso, vamos já pensar que ele é um cara que trabalha na pressão da ofensiva, né? Então ele deixa 2 caras, 3 caras ali na rebarba, vamos dizer assim, defensivamente, na espera, quando ele tem a bola. E do resto, todo mundo vai pra frente e amassa o adversário. Esse é um jeito do São Paulo jogar, falando de uma forma bem didática aqui, né? O que seria esse jogo posicional do Sampaoli? Como você acha que ele vem aí com esses zagueiros e esses volantes? De forma simples, tá? O jogo posicional, eu vou ter que ficar aqui o programa inteiro tentando explicar. É bem didático. De forma simples é o seguinte, almoçar. Se o ponto esquerdo é o Everton Cebolinha não vai variar a posição. Ele vai jogar naquela posição ali do ponto esquerda. Claro que com funções, por exemplo, defensiva e ofensiva, mas ele não vai sair daquela faixa de campo. Por que a gente falou sobre o Pedro e o Gabigol? Se ele vai jogar com um centroavante e é um ou outro, aí a tendência é mesmo ser um ou outro, Pedro ou Gabigol. Porque o ponta direita provavelmente não vai ser o Gabigol, porque ele gosta de profundidade, ele gosta daquele cara que pode atacar a linha de fundo, um Marinho da vida, que foi muito bem com ele no Santos, inclusive. E aí é Pedro ou Gabigol. Então o que é o jogo posicional? É quando você escala o cara e ele mantém a posição dele para ele fazer aquela função. Para que o time possa, quando tem a bola, saber, o Everton Cebolinha tá na esquerda. Eu sei que ele vai estar lá. Então você toca lá para você rodar. Aí ele vai fazer a jogada individual, vai voltar. E aí você vai ver isso. É como o Barcelona do Guardiola jogava, é como o Manchester City joga. É dessa maneira. Claro que cada técnico tem suas variações. Mas resumidamente, de forma simples, é isso. Você não vai ver, por exemplo, o Everton Cebolinha que foi escalado na esquerda e lá pra direita pra fazer jogada. E nem no gol pra defender. O Fernando Diniz é outra parada. Porque ele falou do Gabigol e do Pedro, né? Ele falou do Gabigol e do Pedro jogando juntos e ele fala sobre o Gerson também, né? Porque foi ele que pediu a ida do Gerson pro Olympique de Marseille. Então vamos botar aí, o que ele fala sobre Pedro e Gabigol juntos pro Sevilha. E sobre o Gerson. A diretoria vai falar com ele. A gente já teve alguns problemas aqui. Ele sabe. Você acha que ele sabe já? Ele sabe. Tá vendo todos os jogos, né? Ele vive no Rio também. Isso aí. A conversa com ele foi mais ou menos assim, pelo que eu soube. Ligaram para ele primeiro e aí perguntaram se ele tinha interesse, se ele queria ficar na Europa, porque ele estava lá ainda, né? Aí ele falou, pro Flamengo eu volto, para América do Sul agora. Aí abriu a negociação com o representante dele para ver questões contratuais.
E fecharam. Foi assim, parece que bem rápido, ele não titubeou. Isso pesou também, né? Porque quando procuraram, ele falou, ó, o Flamengo tá chamando, eu vou. Ele tá louco, o Flamengo tem tempão. Ele já falava do Flamengo há muito tempo. Já deu até entrevista. Então ele falou, não, tô voltando. Caso fosse um outro clube que não interessasse a ele, sei lá, qualquer clube da América do Sul, ele ficaria lá pela Europa para tentar se encaixar em algum lugar depois que ele saiu do Sevilha. Ele trabalhou em 2 times bons agora. O Mauro falou aqui no Sevilha e o programa. Olympique de Marseille. O Olympique é o time mais torcido da França. É o único campeão europeu entre os franceses. E foi segundo, né? Foi vice-campeão francês e o campeão foi o PSG, que quando... Se o PSG jogar mais ou menos, não tem páreo para ninguém lá. Então, assim, ser vice-campeão é quase o máximo. E o Sevilha é um time que é a 4ª força do futebol espanhol e é o maior vencedor de Liga Europa, né? Que todo ano ganha a Liga Europa. E eliminou o Fenerbahçe do Jorge Jesus. Se você pegar o retrospecto do Jesus e do Vitor Pereira, os dois vieram do Fenerbahçe, que é um clube internacionalmente que não tem o peso dos dois que ele dirigiu. Ele pegou times maiores em tempos recentes do que o Jesus e do que o próprio Vitor Pereira. 3 dias antes do anúncio do São Paulo, aqui no programa o Mauro falou que, não sei se era a opinião dele ou era informação, mas ele falou que, eu não lembro exatamente, que o Flamengo estava conversando com os dois ao mesmo tempo. Sim, era ouvir o não, era informação. Eu ouço o não do Jesus e o contrato do São Paulo. Isso que eu falei lá semana passada, e foi isso que aconteceu. Eu vou no Jesus porque eu tenho que ouvir o Jesus falar não para poder falar para a torcida. Ó, você vê que foi atrás. E o que aconteceu com o Jesus? Procura o Jesus, o que eu soube, ele fez uma pedida, mas ele não garantiu quando viria, ele não deu nenhuma segurança. Assina aqui, ó. Nada. Você quer um tempinho para pensar, uns dias aí? Não, eu tenho que terminar aqui, trabalho, eu tenho que concluir. Não podia esperar. Aí ele procurou o São Paulo e São Paulo, não, vou agora. Flamengo, vou agora, resolve com o pessoal aí. Chegaram num acordo financeiro e, pelo que soube também, a diferença era grande de grana. Jesus queria mais. Agora, uma pergunta que é bem pertinente nesse momento. Multa rescisória do Sampaoli. Você sabe se é alta? Não tenho essa informação. Não consegui essa informação. Podemos até conseguir nos próximos dias. Hoje eu não tenho. Mas, assim, antes de qualquer coisa, eu acho que assim, é um técnico que quer trabalhar no clube. Eu acho que isso é legal, isso é importante. Ele deseja isso. Então o cara chega motivadaço, super afim. Agora, vai enfrentar os mesmos problemas dos outros. Se não vencer, o Flamengo vai entrar em campo. É que o Jorge Jesus... E a multa rescisória vai ser falada. Por isso que eu estou perguntando até agora. É que o Jorge Jesus, a temporada que o Jesus fez ali em 2019, conquista da Libertadores, a conquista do Campeonato Brasileiro, mas se você pegar, não para o Flamengo, pegar o currículo dos dois, São Paulo é mais do que Jesus, pô. E currículo. Não, pera lá, cara. Vocês acabaram de falar de conquista, você tá brincando? Não, pro Flamengo. Não, mas aí não. Aí São Paulo foi a 2 Copas do Mundo. Primeiro vocês estavam falando, não, conquista. O São Paulo só tem a Copa América de expressivo. Ele tem a Sul-Americana pela Universidade do Chile e um Campeonato Mineiro. Se você me der o Benfica, em 3 anos eu vou ganhar um título. Vocês acabaram de falar de conquista. O Jorge Jesus tem Libertadores, tem Brasileiro, tem eu falei isso pra Flamengo. Se pegar o São Paulo, que vai ter oportunidade agora. Mas você falou que tem mais currículo, não tem. Aí não. No futebol europeu tem. Que isso, cara? O Jorge Jesus ganhou 3 campeonatos portugueses. O Jesus trabalhou em Portugal e agora tá no Fenerbahçe. Tá bom. O São Paulo só ganhou a Copa América, que é um baita feito. Currículo, eu tô falando, não tô falando de conquista. O currículo dele de time, de clubes. É isso que eu tô falando, não de conquista. Mas também não sei, porque o Benfica é grande, pô. O Benfica... Ninguém tá falando que é, mas você vê que o São Paulo, ele é argentino, trabalha aqui na América do Sul. O Benfica é maior que o Sevilha. Peraí. O Benfica é maior que o Sevilha. É lógico. Então, o Sevilha tem um campeonato mais difícil. Historicamente, sim, mas... O campeonato do Sevilha é mais difícil. E o Sevilha tem títulos internacionais que o Benfica não ganha há muitos anos. O Benfica não consegue ganhar a Liga Europa. Sim, mas o Benfica ganhou 2 Champions. O Benfica tem 2 Champions. Mas lá nos anos 60. Não, sim, mas tô falando de grandeza. Não, aí é história. Queria falar do Norte Florida. Daí é que nem você pegar e falar assim, o Botafogo teve jogadores na Copa do Mundo, então o Botafogo não ganha um brasileiro desde 95. O Botafogo tenta voltar. Não, mas digo pela grandeza de clube. Eu acho o Benfica maior que o Sevilha. Sim, mas isso é história. Se você pegar o tempo recente, quer dizer, esse período, recorte da história... Você acha que trabalhar no Sevilha hoje é melhor que trabalhar no Benfica hoje? O Sevilha é um clube mais competitivo no âmbito europeu do que o Benfica. Joga o campeonato mais difícil. Joga o campeonato mais difícil e ganha a Liga Europa. Jogando, inclusive, a final da Liga Europa. O Benfica contra o outro. O Sevilha ganhou. Aliás, agora mesmo, o Benfica... Joga a Liga dos Campeões. Toda vez sai da Liga dos Campeões e vai pra Liga Europa. Vai pra lá e leva. E tem um pacto com alguma coisa lá, né? Uma passagem que aconteceu. O Manchester United fez 2-0, o Sevilha jogava nada e empatou nos acréscimos. E moda outra coisa assim, o Sevilha, quando ele briga para ir para a Liga dos Campeões, ele está brigando com Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, e você vai pegar ali o Vila Real, que está sempre chegando agora, que é uma cidade pequena, mas eles incomodam. Sim. O Vila Real incomoda. Sim. Aí você tem... ganhou a final. Você tem um rival dentro da cidade, que é o Betis também, que é um time que é pobre,
O Campeonato Espanhol parece que não, mas o Campeonato Espanhol é difícil, cara. Não, eu tô falando assim, de conquista, e também eu não sou antiético de usar um argumento que vai me beneficiar. Eu também acho que ele tem menos conquista que o Jorge Jesus, mas ele não comandou também tantos clubes onde ele podia ser campeão. Tem isso também. Porque, ó, o Sevilha não vai ser campeão espanhol. O Olympique não vai ser campeão da França porque tem o PSG. O Olympique de Marseille, hoje o Paris Saint-Germain é o time mais rico da França. Então, é isso que eu tô falando. Não vai o Olympique é time mesmo de futebol. O único time que talvez poderia era o Atlético Mineiro, mas não era o Atlético Mineiro de hoje. O Olympique pensa no São Paulo. Levou o São Paulo. É isso que eu tô falando assim. O Olympique é assim. O Sevilha 2 vezes. Duas vezes. Vou pegar o Jorge Jesus. Não tô falando que o Jorge Jesus não teve essa oportunidade. Não, tem mais. Mas o Sevilha, na hora, o Olympique falou, vem São Paulo. E ele só saiu porque ele brigou, porque ele queria reforço. O São Paulo treinou aquele time da UFA, campeão chileno, ganhou também a Copa lá e tal, ganhou a Sul-Americana, ganhou do Vasco na final, atropelou o Flamengo do Luxemburgo 4-0. Era ele o técnico, né? O time do Montilho. Eu acho que ele não foi campeão chileno não, Mauro. Porque eu pesquisei ali os títulos, estava campeão da Sul-Americana. Foi campeão chileno. Mais adiante, ele ganha a Copa América. O Chile nunca tinha conseguido o troféu nem de bolinha de gude. Deixa o time pronto pro Pise. Ele não eliminou, que ganha mais uma. Seguida. Ele ganhou, ele não eliminou o Brasil antes do 7-1 por um milagre. Foi pro pênalti. E por um milagre. E a bola do Pinilha, que virou tatuagem negra. No último lance da prorrogação. Bate na trave. Assim, eu acho que ele tem uma trajetória, só que ele ficou muito tempo em seleção. Né? Ele tem 2011... Ele ganhou a Apertura e a Clausura e 2012 a Apertura. Campeonato chileno. Ele ganhou títulos no clube. O chileno então inteiro foi um. Por isso ele foi para a seleção chilena. Ele fez história da seleção do Chile. O Chile ganhou 2 Copas América, uma com ele e outra, como disse o Vampeta. Ele deixou o time pronto, o Pise só pegou e levou adiante. Entendeu? Tanto que todo mundo acha que é ele que ganha no ano seguinte. Exato, todo mundo acha que ele ganhou. Aqui no Brasil, ele só não foi campeão em 2019 com o Santos, com um time uma boa campanha. Melhor, porque o Jesus com o Flamengo, com o time muito mais forte. Pontuação de campeão. Pontuação de campeão. Né? O Atlético, acho que ele foi um pouco aquém do que eu esperava, foi um bom trabalho. O Atlético ficou entre os primeiros, mas não foi espetacular, é verdade. Sevilha, a segunda passagem dele em pouco tempo. No Olympique ele foi muito bem, o time foi vice-campeão francês, é quase um título moral, porque não teria como derrotar o PSG pela diferença de orçamento abissal. Sim, eu acho que ele tem um cartel interessante. Agora, o importante é a proposta de jogo dele combina com aquilo que o torcedor do Flamengo tanto cobra. E que ele fala isso ontem. Se eu não fazer com que o Flamengo jogue, tenha mais posse de bola e jogue, eu serei um fracasso. Ele fala na coletiva. Ele fala que tem que ter a bola o tempo todo. Mas você sabe, gigante, senão fracassar. Como é? Fracassarei aqui. Mas você sabe que o que o Mauro falou é um ponto muito importante. Ele vem muito motivado, ele vem com muita vontade de assumir o Flamengo. Ele sabe de todos os desafios. Ele é rodado, ele é diferente. O São Paulo ele tá chegando de uma maneira diferente. Ele sabe da pressão que vai encarar, sabe desse fantasma aí do Jorge Jesus também. É algo que o cara tem que ter total consciência disso, né? Que qualquer coisa vai ter a Flá Mimimi aí, né? Como diria o Mauro. Em ação, entendeu? Sempre. Pedindo o Jorge Jesus a todo instante. Não, e eu vou dizer um negócio pra você. Fausto, saiu de cena, só voltará a rondar como fantasma se for chamado para dirigir a seleção brasileira. Porque aí é vizinho. Sim. Aí será o fantasma de novo. Fantasma mala, mas será de novo. Agora, se a seleção brasileira chamar qualquer outro treinador para ser o técnico da seleção brasileira, o Jesus daqui um mês sai de cena. Ô Vanderlei, e só mais uma coisa. Eu, como torcedor, sinceramente, eu prefiro ver um cara chegando extremamente com vontade de vir, como o São Paulo estava com vontade, largou tudo, vem pro Flamengo, vou assumir o Flamengo, do que o Jorge Jesus, que toda hora tem empecilho. Toda hora tem. E tá no direito dele, tá dirigindo um clube, tá ganhando dinheiro, tá no direito dele. Mas, pô, se existisse esse amor recíproco entre, né, Jorge Jesus e Flamengo, como o Flamengo tem pelo Jorge Jesus, o Jorge Jesus largaria tudo e viria pro Flamengo. E a gente não vê isso acontecer. Então, o Flamengo se abraçou a um cara que é rodado, experiente, como disse o Mauro, fez um bom trabalho também no Santos. É um cara que cria problemas também, como você colocou o temperamento do Rogério Ceni. O São Paulo não é tão diferente do Rogério nesse sentido, até mais. O Di Maria chamou ele de bomba relógio. Então, ele é um cara... Dizem que o grupo tirou ele na marra da seleção ele é um cara... E no Santos foi a mesma coisa, com problemas lá, enfim... o Flamengo vai ter... Eu só não concordo muito com esse negócio de
os caras mandarem no Flamengo. E os caras estão mandando lá. A jogadorzada tá mandando faz tempo no time do Flamengo. Alguém tem que chegar para colocar um ponto final nisso. Então tá aí, nação. Essas foram as informações do Flamengo. Vamos ver como o Jorge Sampaoli vai fazer o Flamengo jogar hoje na estreia dele da Libertadores da América. Inclusive, o Nublense não tem tradição na Conmebol Libertadores. Praticamente é um novato na Libertadores e a tendência é o Flamengo fazer um bom jogo, principalmente porque vai jogar em casa. Deve ser totalmente diferente como o do Flamengo jogou contra o Alcas, que também era novato na Libertadores, mas o time era na era do Vitor Pereira, estava praticamente todo destroçado, aos cacos. Já agora com o técnico Sampaoli, é uma nova era, um novo ciclo que está iniciando e provavelmente o Flamengo deve ser diferente nessa partida. Então vamos ver o que vai acontecer. Deixe o seu like, se inscreva no canal e já coloque o seu palpite aí embaixo de Flamengo e Nublense. A gente se vê no próximo vídeo.